Fala galera, beleza? Vamos aprender a função proc(x) hoje? Mas antes, se você quiser, entra na descrição do vídeo e baixa a planilha para você fazer junto comigo, tá bom? Vamos lá. A função proc(x) no Excel é uma função relativamente nova. Nem toda versão do Excel tem. Então, o primeiro teste que você tem que fazer é digitar igual proc(x) para ver se essa função vai aparecer para você. Se não aparecer, infelizmente, você vai ter que mudar a sua versão do Excel para um Office 365, um Office 2021, né, para você ter acesso a essa função. Essa função é nova, né, e muita gente não está usando mais o PROC-V, só usa o PROC-X, vocês vão entender por quê. Deixei também na descrição do vídeo o link da aula de PROC-V, que você vai conseguir entender qual é a diferença entre o PROC-X e o PROC-V, ok? Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma planilha, onde eu tenho o campo cidade, telefone sem preenchimento. E aqui eu tenho a matriz, que é uma outra planilha que eu tenho informações de telefone e cidade, que eu precisava, né, colocar essas informações nesse outro relatório. Preencher as informações ou complementar essas informações no outro relatório. Então vamos lá. Utilizando a função proc(x), nós vamos ter alguns argumentos, são 6 aí, ó. O pesquisa valor, pesquisa matriz, matriz retorno, se não encontrado, modo correspondência e modo pesquisa. Quando a gente vê 6 argumentos de uma função, parece que ela é complexa, mas não é. É uma função até simples de ser resolvida. Então, se você já conhece o PROC-V, você não vai ter dificuldade em fazer o PROC-X. Se você não conhece o PROC-V ainda, eu sugiro que você assista a aula de PROC-V e volte aqui no PROC-X para você resolver junto comigo, ok? Vamos lá. Primeiro, essa pesquisa valor é o campo que eu vou ter nos dois relatórios, né? Conforme a gente fez no PROC-V, esse campo é a matrícula. Eu peguei o mesmo exemplo, só para a gente ver a diferença, ó. Então, vou clicar na matrícula, vou pesquisar esse valor aonde? Numa pesquisa matriz. Essa pesquisa matriz vai ser a coluna, ó, coluna B, que contém o valor que eu estou procurando. Esse pesquisa valor aqui, ó, que é o valor que eu estou pesquisando, né, nessa coluna. Ponto e vírgula. Qual vai ser a matriz retorno? Se eu estou procurando o campo cidade, eu quero que retorne para a minha cidade. Então, eu vou clicar na coluna C. Então, a coluna B é o campo onde eu vou pesquisar o valor, que é a matrícula 2, e a matriz retorno vai ser, quando ele encontrar a matrícula 2, qual coluna ele vai retornar, né? Ponto e vírgula. Se não encontrado, o que que você quer como resposta? Eu posso botar aqui, ó, verificar. Se você assistir a aula da função PROC-V, você vai verificar que a gente utilizou a função se erro, né? Combinado com PROC-V, para a gente chegar nesse resultado aqui de verificar. Na função PROC-X, se ele não encontrar, ele já vai dar essa resposta para a gente. Modo correspondência exata próximo do menor, né? Correspondência exata ou próximo ao item maior, correspondência com caractere coringa. Eu vou colocar aqui, ó, correspondência exata, que é o zero. Ponto e vírgula. Modo de pesquisa. Se eu vou pesquisar do primeiro ao último, então vou começar aqui, ó, de cima para baixo, ou do último ao primeiro, começar de baixo para cima, ou em ordem aqui, da classificação crescente ou decrescente. Eu vou começar a pesquisar do primeiro ao último valor. Beleza, ó. Então, estou procurando a matrícula na coluna B. Quando ela encontrar, ela vai retornar a informação que está na coluna C, que é a coluna aqui da cidade, né? Se ele não encontrar, já vai dar a mensagem para mim aqui, ó, de verificar, que eu digitei entre aspas, dentro do argumento, se não encontrado. Vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Ó, Vila Velha. Vou arrastar até embaixo, ó, a última, que é o Marcos, de eu verificar. Por quê? Aqui na matriz tabela, ó, eu não tenho o número 20. Como ele não encontrou, ele não deu aquele erro clássico que o próprio V ia dar para a gente, que é aquele ND, né? Ele já retornou verificar. Então, com o PROC-X, eu não tive, né, que fazer a função se erro para quando desse erro, né, ele retornar um outro valor. Ó, vou fazer o telefone agora. Igual proc x, né? Vou abrir o parênteses.
Primeira pergunta, primeiro argumento, pesquisa valor. Vou pesquisar a matrícula aonde? Num outro relatório, que nesse caso aqui vai ser o matriz. Ó, vou clicar na coluna B, então ele vai procurar a matrícula na coluna B. Quando ele encontrar, você quer que ele retorne o quê? Ah, agora é o telefone. Então, vou clicar aqui na coluna A, né? Para quando ele encontrar a matrícula 2 na coluna B, ele vai retornar para mim o telefone que está na coluna A. Vou dar um ponto e vírgula. Se não encontrado, vou também colocar verificar. Ok. Ponto e vírgula. Modo correspondência. Eu quero uma correspondência exata, que é o zero. Ok. Eu não quero uma correspondência aproximada, eu quero a correspondência exata. Ok, zero. Ponto e vírgula. Pesquisar do primeiro ao último. Ok. Vou dar um Enter. Ó, eu vou dar os dois cliques. O que que essa função tem de bom ou tem de ótimo em relação ao PROC-V? Primeiro, quando ela dá erro, você já consegue escolher, né, aqui, ó, através do se não encontrado, a mensagem que você quer que apareça. E segundo, o PROC-V, ele só funciona, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu quero localizar o telefone, então eu vou procurar a matrícula 2, né, aqui na matriz. Só que a minha matriz tabela, né, ela começa da B. Por quê? O valor que eu estou procurando é a matrícula. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a selecionar minha matriz tabela a partir da matrícula. E o telefone está atrás. Nesses casos, a gente teria que copiar essa coluna A para a coluna D, para você conseguir selecionar de B até D, ou colocar a matrícula na coluna A. Eu teria que trabalhar, né, a matriz para eu conseguir chegar no meu resultado. Então, nesse caso aqui, sem fazer nada, eu não conseguiria resolver essa questão de incluir o telefone, utilizando o PROC-V, se eu não alterasse a posição dessas colunas, né? Já no PROC-X, não. O PROC-X, ele deixa você escolher, né, a pesquisa aqui matriz, que é onde você vai procurar o valor, e depois você escolhe qual é a matriz de retorno. No caso do telefone, a matriz de retorno foi a coluna A, né, que está antes aqui da matrícula. Ó, cliquei na coluna A. Então, essa função, além dela, né, eliminar a necessidade de você usar a função se erro, ela elimina também a necessidade de você trabalhar com essas colunas, de você mudar as colunas de lugar para você conseguir ter um resultado. Então, muita gente hoje deixa de utilizar o PROC-V, né, e está utilizando o PROC-X, porque ela é mais dinâmica que o PROC-V, ela te dá mais possibilidades de resposta, ok? Para a gente finalizar, vou formatar os telefones, né? Vou selecionar os telefones aqui, eu vou vir em número, personalizado, vou apagar esse geral que está aqui e vou criar uma máscara de entrada para o telefone. Ó, 000, fechei parênteses. Então, abri parênteses, coloquei 3 zeros, fechei parênteses, dei um espaço, 4 zeros, tracinho, mais 4 zeros. Beleza, ó. Tem um exemplo de como vai ficar. Vou dar um OK. Vou dar dois cliques aqui só para aumentar, né, a largura da coluna, porque estava muito pequena para a quantidade de informações que eu tinha. E ok, tem o número de telefone aqui configurado, né? E o Marcos, né, está com verificar por quê? Porque ele não está aqui na minha matriz tabela. Então, o PROC-X não encontrou a matrícula 20 na coluna B, e por isso ele deu a mensagem de verificar, ok? Se você gostou dessa dica, né, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ok? Fica com Deus e obrigado.